No mesmo capítulo 8, no versículo 20, está escrito assim: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então já de cara já está interpretado. Então você vai observar que essa profecia, diferente da profecia do capítulo 2 e do capítulo 7, não começa com Babilônia, começa direto com a Medo-Pérsia. Está certo? A Média subiu primeiro, a Pérsia subiu depois, mas a Pérsia ficou mais robusta. Então a profecia está certinha aqui. Está ok? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Talvez eu não responda agora. Eu vou responder ao longo da palestra e vocês vão prestar atenção e vocês vão pegar. Certo? As 2 ou 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que o capítulo 2 e o capítulo 7 começam com Babilônia e o capítulo 8 não? Começa com a Medo-Pérsia. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: qual a diferença entre os animais do capítulo 7 e os animais do capítulo 8? Eu já sei que aqui começa com a Medo-Pérsia, porque o próprio capítulo 8 já me explica isso. Tá certo? Então, olha, esse carneiro aí representa o quê? A Média e a Pérsia. Aí no verso 5 está escrito: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem é o bode? Cadê o bode? Tá, o carneiro, só um pouquinho, volta um pouquinho. O carneiro a gente já sabe, né? Representa o Império Medo-Persa, não é isso? Isso aí nós já vimos, já estudamos. Agora, e esse bode? Olha, se você vem aqui no verso 20, está escrito que aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Está se referindo a quem? Alexandre Magno. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre Grande, Alexandre Magno. Então, esse bode representa a Grécia e o chifre grande, notável, representa Alexandre Magno. Então, o bode é a Grécia e o chifre é Alexandre, tá? Então, a sequência está bonitinha ali, né? Só que começou a partir da Pérsia. E eu quero saber por que começa a partir da Medo-Pérsia e não de Babilônia. Certo? Essa pergunta que eu estou deixando aí para vocês irem meditando para poder responder daqui a pouco, né? Um desafio aí para o Carlinhos, que é um estudioso, certo? Um desafio para o Carlinhos. Onde é que eu estava lendo? Eu me perdi aqui, né? Ah, tá. Então, tinha um chifre notável entre os olhos. Eu já sei que no verso 5 está falando de Alexandre. Verso 6: dirigiu-se ao carneiro, quer dizer, o bode dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Furioso poder. Aqui no verso 5 tem uma pergunta que eu quero fazer. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Por que sem tocar no chão? É uma outra pergunta. Agora, sabe, irmãos, a gente quando estuda profecia, sabe? Então fala. Isso. Porque o bode é a Grécia. Por que sem tocar no chão? Não foi por conta daquela passagem que eles conseguiram derrubar a Medo-Pérsia? Não, a lógica não está aí. A lógica não é essa. A lógica é o seguinte: o leopardo é o animal mais veloz que existe. E lá no capítulo 7, a Grécia é representada pelo leopardo. Só que o leopardo tem 4 asas de águia, querendo representar ou simbolizar a velocidade das conquistas de Alexandre. Então esse bode que vem sem tocar no chão é porque as conquistas dele foram rápidas demais, como um leopardo que voa. Não é interessante? A profecia é muito lógica. Quando a gente começa a estudar e pegar esses detalhes, eu quando estudo as profecias de Daniel, eu fico ali bem fixo nos detalhes, né? Prestando bastante atenção, a gente aprende muita coisa. Dirigiu
o seu carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, quer dizer, a média e a persa. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. 2 batalhas decisivas, de Grânico e de Arbelas. Então os persas perderam para os gregos. Verso 8 agora. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se no grande chifre. Claro, Alexandre Magno morreu com 32 anos, no auge da força. Ele morre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, que nós já sabemos, né? Vamos lá, o André. Então, aí, seu bode, fique esperto, que você não precisa nem eu falar para você passar. Você ficando esperto, você vai acompanhando aqui, conforme eu for falando, você vai levando lá. Entendeu? Aí, os 4 chifres que surgiram foram os 4 generais de Alexandre, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. A gente já estudou isso, tá ok? Então vejam que esses 4 chifres correspondem às 4 cabeças do leopardo do capítulo 7. Estão vendo como é que está dando tudo certinho? Só que essa profecia do capítulo 8, ela vai acrescentar mais detalhes. Você veja, no capítulo 2, nós temos a estrutura, o capítulo 7 apresenta detalhes, mais detalhes, e o capítulo 8, mais detalhes ainda. O capítulo 8 vai apresentar a fase metafísica da profecia. Ela vai entrar em aspectos profundamente teológicos, sobre as ações do anticristo. E aí a importância do capítulo 8, tá certo? Então vejam, aqui, a partir do verso 9, agora vai aparecer aquele personagem que a gente estudou lá no Daniel capítulo 7, que é a ponta pequena, que se torna grande depois, que é o papado. De 2 chifres, notem, vocês conhecem essa Bíblia? Que há algum tempo a União andou dando essa Bíblia aí. Essa Bíblia aqui é a Bíblia mais fiel ao texto original. Se você não tem, você compra. Eu vou ler para você aqui a versão. Ela é de João Ferreira de Almeida, é a edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Ela é produzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa é a Bíblia mais fiel ao texto original. Quando você for estudar a Bíblia com alguém, principalmente a profecia de Daniel, leve essa Bíblia. Daniel, Santuário, não deixe de ter essa Bíblia, tá certo? Ela em termos de literalidade é a melhor que nós temos na língua portuguesa, essa daqui. E ela traduz corretamente esse verso, que na atualizada está mal traduzido, não está bem, está assim, olha. De 2 chifres saiu um chifre pequeno, não é de 2 chifres. No original, no hebraico, e eu trouxe aqui a Bíblia hebraica, né? Depois a gente quiser, se alguém quiser indagar qualquer coisa, eu posso mostrar para você ali no hebraico, certo? Aqui Daniel 8, versículo 8, está escrito assim: e o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnios, para os 4 ventos do céu, e de um dos ventos, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Tá certo? O papado não surge de 2 chifres, não é de Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, ele surge de 1 dos ventos, de 1 dos pontos cardeais. Tá certo? Mas por que foi traduzido assim? Foi traduzido assim, ainda bem que a maioria do pessoal que está aqui é adventista, né? Nós temos uma influência muito grande, não muito grande, mas relativa,
de alguma interpretação católica dentro das nossas Bíblias em português. Entendeu? E como os evangélicos, eles acabaram entrando dentro de uma estrutura ecumênica, para não contrariar, eles acabaram aceitando. Mas essa Bíblia trinitariana aqui, ela está certinha, tá certo? Vamos passar um pouco adiante lá, vamos a frente, tá? Então aí estão as batalhas, as conquistas de Alexandre sobre os Medo-Persas, não é? E aqui nós temos a fase que eu falei para vocês, que é a fase metafísica da profecia, ela começa aqui. Então esses 4 chifres representam os quatro generais de Alexandre, tá certo? Depois da fase desses 4 generais, vem a fase romana, tá certo? Vem a fase romana. Essa fase, aqui nós temos, vamos continuar lendo o texto. Então, de um deles saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Quem foi que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa? Foi o papado. O papado é que lançou esse poder, ele se tornou realmente muito forte. E estendeu os seus tentáculos assim para o mundo inteiro, tá certo? E aqui, vejam até onde ele vai. O verso 10 diz: cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Esse pedaço aqui de Daniel capítulo 8 não é muito fácil da gente entender, porque ele está saindo da fase, digamos assim, histórica e entrando na fase metafísica da profecia. Então vamos lá. Cresceu até atingir o exército dos céus. De que maneira o papado atingiu o exército dos céus? E alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11 assim: engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício costumado. A palavra sacrifício foi suprida, ela não tem no texto original. Aqui na Bíblia trinitariana está escrito assim: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício. Ele aqui coloca a palavra sacrifício, só que em itálico, deitadinha, significando que a palavra não está no original. Se eu tivesse tempo eu ia colocar aqui, mas eu não tive tempo. Então, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Então a trinitariana, ela traduz correto, ela usa a palavra contínuo, e a corrigida também usa a palavra contínuo. Quem é que tem uma corrigida aí que está lendo contínuo, junto comigo? Diário e atualizado, tá certo? Então quando você for estudar Daniel, um evangélico, um pastor pentecostal, um pastor batista, um estudioso, você tem que levar uma trinitariana uma corrigida, porque a palavra é contínuo e não diário. A palavra correta é contínua. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguma coisa sobre isso, tá certo? Então vejam agora o sentido do texto. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado por terra. De que maneira o papado atinge Jesus Cristo lá no céu? Essa palavra contínuo é uma expressão fundamental para a gente poder compreender como foi que ele atinge ao exército dos céus. Primeiramente, aqui no versículo 10 está escrito: cresceu até atingir o exército dos céus, alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Essa aqui é a fase de perseguição. As estrelas que foram lançadas por terras e pisadas foram os mártires que foram perseguidos, enforcados, queimados vivos e espezinhados, tá certo? Então nós estamos aqui numa fase terrena, mas em transposição para a metafísica. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e pisou, sim. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o contínuo, agora estou lendo da maneira como está no original. Dele tirou o contínuo
e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então veja, de que forma o papado atingiu o príncipe que é Cristo? Saar, neste caso. Como é que ele atingiu o príncipe? Tirando dele o contínuo. E o que é o contínuo? Vamos passar um pouco adiante, vamos lá, André. Olha só, e o verso 3 diz assim: e lançou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Lançou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Por quê? Porque todas as doutrinas bíblicas que abordam sobre a verdade foram lançadas por terra e foram substituídas por outras doutrinas. Isso aí eu não preciso nem entrar em detalhe, mas vamos ver agora um pouquinho, vamos lá, né? Pode passar. Aqui nós vamos ver que a profecia do capítulo 8, ela faz uma resenha da história mundial, tá certo? Por que ela começa pelo carneiro? Por que começou pela Medo-Pérsia? Muito simples, por duas razões. Babilônia, na época em que essa profecia foi dada, Babilônia já não tinha mais, já não existia mais, a Babilônia já tinha acabado, não é? Daí para frente era a Medo-Pérsia que estava dominando. Daí para frente não tinha sentido mencionar Babilônia na profecia. Mas o principal não é isso. O fator principal que a profecia começa pela Medo-Pérsia é porque Deus quer chamar a atenção exatamente para os reis persas, cujo principal para essa profecia de Daniel 8 é Artaxerxes Longímano I, que assinou o decreto em 457 para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Esse rei, ele é muito importante, e a Pérsia é muito importante, porque ela vai ser o ponto de partida das profecias das 2300 tardes e manhãs. Deus está, portanto, chamando a atenção exatamente para a Pérsia como ponto inicial da maior profecia de tempo, que vai levar até o surgimento do seu último povo sobre a terra. Por isso que começa pela Medo-Pérsia. Vocês entenderam? E por que os animais aqui são diferentes dos animais do capítulo 7? Os animais do capítulo 7 são animais de rapina, são animais rapinantes, são ferozes, são animais assassinos, leão, leopardo, urso, aquele animal feroz. Ao passo que esses animais daqui do capítulo 8, eles não são apenas animais domésticos e não são apenas animais mansos, eles são animais de sacrifícios, e particularmente animais de sacrifícios que eram usados no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, era quando se realizava o Yom Kippur. Esses animais eram utilizados exatamente no ritual da purificação do santuário. Poderia ter sido usado outro, mas foram usados especificamente esse. Por quê? Porque Deus queria chamar a atenção para o santuário. O assunto é o santuário. E no contexto do santuário é que acontece exatamente o plot, o plano de salvação. No contexto do santuário você tem os sacerdotes, que eram 24, você tem o sumo sacerdote, que fazia um trabalho uma vez por ano, entrando no Santíssimo. Ali você tem todo o processo expiatório que acontecia durante o ano, culminando exatamente nesse dia. Era ali que acontecia figurativamente o perdão dos pecados. Era uma miniatura do que acontece na realidade no universo, com o nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então tudo isso está embutido aqui, tá certo? Então você tem aqui uma recapitulação: o carneiro, o bode, o chifre pequeno e o santuário que vai ser purificado. A gente vai ver depois no capítulo 8, versículo 14, tá certo? Quando você pega uma Bíblia comentada ou um comentário de batistas, de presbiterianos, católicos, luteranos, vocês vão observar que alguns deles, os evangélicos, alguns ficam em cima do muro e tal, mas os católicos e os luteranos, eles entram de cabeça dizendo o seguinte: esses críticos dizem que o livro de Daniel foi escrito no 2º século antes de Cristo e não no 6º, em cerca de 600 anos. Por que eles fazem isso? Porque eles querem dizer que as profecias de Daniel foram profecias que na realidade eram fajutas, que não eram profecias coisa nenhuma.
Elas foram escritas depois que as coisas aconteceram. Isso aqui é um comentário de católicos e luteranos principalmente. Por que eles fazem isso? Porque essa profecia, as profecias de Daniel, elas atacam o coração da apostasia. Ela vai direto, ela vai na chaga, ela vai na ferida e ela mostra certinho onde é que está o problema. Então, no Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante, os católicos se reuniram e eles trataram imediatamente de criar um sistema para se contrapor a isso, porque durante a Idade Média, os grandes estudiosos da Bíblia, inclusive Lutero, acusavam a Igreja Católica de representar o chifre pequeno. Vocês entenderam? Passa um pouquinho mais adiante, André. Então vocês vejam, Daniel capítulo 8 tem um conteúdo semelhante a Daniel 7. Você vai observar que ele continua a sequência a partir da Medo-Persa, tá certo? Só que aqui no capítulo 8 há um ataque contra Cristo como sumo sacerdote, e é o que nós vamos ver daqui a pouco ao estudar a palavra Tamide. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, até o príncipe, né? Atingiu quem? O príncipe. Dele tirou o Tamide, a palavra hebraica é Tamide, ou seja, o contínuo, e o lugar, a palavra lugar é Macom, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Existe um estudo sobre essa palavra Macom. Cristo teria sido deslocado do seu lugar dentro do santuário, tá certo? Então, vejam, tem um conteúdo semelhante a Daniel 7, um ataque contra Cristo como sumo sacerdote. O capítulo 8 usa a linguagem do capítulo 8, uma linguagem do santuário. Se vocês pegarem o capítulo 8, vocês vão observar que os vocábulos que são usados é uma linguagem do santuário. Esse capítulo está especificamente chamando a atenção da gente para o santuário, tá certo? E usa animais puros, que eram animais que eram usados particularmente no dia da expiação. É interessante a gente observar isso, tá? Ok? Bem, de onde surgiu o chifre pequeno? As versões comuns dizem assim: e subiram no seu lugar quatro também notáveis, as quatro aqui é quatro pontas, é a corrigida que usa essa expressão, para os quatro ventos do céu, e de uma delas, das pontas ou chifre, saiu uma ponta muito pequena. Essa versão, como eu mostrei para vocês, ela não é bem traduzida, tá certo? Por quê? Porque a palavra no hebraico é rem, dali eu posso mostrar para vocês, é uma palavra masculina, que indica que gramaticalmente um antecedente é ventos, que também é uma palavra masculina, tá certo? Então a melhor tradução seria de um dos ventos, e não de uma das pontas ou de um dos chifres, como eu já falei, tá certo? Vamos embora para frente. Então, o chifre pequeno não surgiu de um dos quatro chifres do bode, mas seria um poder que surgiria independente, certo? Desses quatro aí, é o papado, tá certo? Aqui nós temos a interpretação católica romana, que foi concebida aí durante o período da Contra-Reforma, no século XVI, tá certo? Então veja, os católicos dizem que as 2.300 tardes e manhãs são 1.150 dias literais que já ocorreram no segundo século antes de Cristo, certo? Essa foi uma teoria, eu não vou falar com vocês sobre isso hoje, porque não dá tempo, isso aqui vai ficar para mais adiante, se der tempo eu vou falar mais adiante. Isso aqui é uma doutrina, uma teologia, que foi criada por um indivíduo chamado Alcazar, Luís de Alcazar, um teólogo católico, que criou o sistema chamado preterismo, para poder desviar a ideia das pessoas de que o Papa é a besta. Então ele disse assim, o papado, né? Não, o papado não é besta. A besta aconteceu lá no século II. A besta era um indivíduo chamado Antíoco Epifânio, que sacrificava a porta no lugar, no holocausto. Só que isso é uma interpretação muito fraca. Eles pegam e colocam 1.150 dias para poder tentar literar, chegar a Antíoco Epifânio, mas não chega. Antíoco Epifânio não foi um rei de feroz catadura, ele não viveu 1.260 anos, ele não era forte, pelo contrário, ele era fraco, ele não conquistou nada, ele já recebeu as conquistas dele prontinha, e mesmo assim, quando ele foi ao sul, que ele foi chegando lá perto do Egito, quando ele chegou por lá, ele encontrou o embaixador romano traçou uma linha e falou: daqui você não passa, e ele não passou dentro dali, ele voltou. Ele era fraco, tá certo?
Então não tem nada a ver. Eles dizem que o chifre pequeno, portanto, Antíoco recebeu-se da Síria de 168. Dizem que de uma das se refere a 4 pontas do bode, por isso é uma tradução forçada, tá certo? E os evangélicos admitem isso porque eles não creem mais que o papado seja besta, e a gente sabe por que eles não creem, por causa da forte tendência ecumênica. Por isso que eles traduzem a Bíblia assim, né? Assim, desviam de Roma, imperial e papal, para o pequeno rei descendente de Seleu, as atrocidades e desacatos cometidos pelo chifre pequeno. Então isso é uma tremenda balela, certo? Até aqui está dando para entender bem esse ponto? Eu acho que ficou bem claro, né? Agora vamos passar adiante, tá certo? Nós vamos observar aqui o falso ministério sacerdotal. A intenção da teologia católica foi deslocar a Cristo do seu papel como mediador, como intercessor, e colocar outros mediadores, outros intercessores no seu lugar. Esse foi o papel da teologia católica, tá certo? É assim que ele atinge o príncipe e o lugar do seu santuário é deitado abaixo. Nós vamos ver mais especificamente por quê. Quem é colocado no lugar de Cristo quando Cristo é deslocado do seu lugar? Quem é? Vejam lá. Aqui nós temos o falso ministério sacerdotal católico. Rejeita os fundamentos do santuário celestial como lugar de mediação. Maria é colocada no lugar. Não só Maria, todos os santos. Nós vamos ver daqui mais um pouco, tá certo? Estabeleceu o seu próprio exército para controlar a mediação e salvação controlada. Nota bem, vejam aqui, vou ler a partir do versículo 11. Sim, verso 10, desculpa. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, ele tirou o contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o contínuo por causa da transgressão e deitou por terra a verdade que fez prosperou. Não é a melhor versão, o exército lhe foi entregue. Na trinitariana está traduzido de forma correta, no verso 12. Diz assim, verso 12: e um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão, e lançou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ora, como é que eu entendo isso? Irmãos, o santuário terrestre, o santuário que havia aqui na terra, ele era protegido por um exército. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o santuário, tanto o santuário quanto o templo, tinha um exército que protegia, que guardava? Deus não deixava o povo dele deixar o santuário de qualquer forma, não. A tenda ficava armada, mas tinha guardas que tomavam conta, não deixava ninguém entrar, irmãos. Aquele lugar era sagrado. Os soldados tomavam conta, havia um exército. É só vocês lerem o livro de Levítico que vocês vão perceber isso. Tinha um exército, então um exército tomava conta do santuário. Esse exército ele é tomado de forma alegórica aqui na profecia. O que a profecia está dizendo? A profecia está dizendo que